Queridos, a obra de Deus é essa que nós temos feito. Mas nós sabemos que nos últimos dias, a Bíblia diz que seriam dias difíceis. A Andréia Rocha já falou aqui a respeito disso durante a ministração do louvor. E também ela clamou que o Espírito de Deus nos revele o que é que nós temos que entender, fazer e praticar. E durante esses dias, que essa última semana, teve gente falando que já é a semana do Apocalipse. Misericórdia. Só porque faltou gasolina, só porque os caminhões pararam. Mas, queridos, olha bem, se nós formos comparar, o Apocalipse vai ser algo muito, muito, muito mais tenebroso do que isso, depois da volta de Jesus. Mas se nós olharmos para os nossos antepassados, vamos ver, Abraão pegou a família dele e saiu sem rumo e sem destino, mas dentro das poderosas mãos de Deus, com fé e confiança e perseverança na continuidade da missão. Quando nós olhamos Moisés com toda aquela gente durante 40 anos no deserto, embora houvesse muito petróleo embaixo, deve ter ainda, mas eles não usaram uma gota de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, nada. E mais, nem água tinha, mas Deus supriu da rocha a água para eles. E fez descer do céu o maná, o pão de cada dia. Então, não se preocupe com essas coisas que estão acontecendo. Mas eu achei interessante que teve pessoas que colocaram aquele versículo de Amós, né? Amós 8, que disse que naqueles dias, diz o Senhor, eu vou gerar fome e sede, não de água ou de alimento, mas da palavra. E o versículo 12 diz assim: andarão vagabundos de um mar até outro mar, do norte até o sul, do leste até o oeste, e não a acharão. Queridos, a palavra de Deus, ela está aqui à nossa disposição hoje. E esse homem, Amós, que era um pastor de gado e plantador de sicômoros, que são figos silvestres, ele ouviu a palavra do Senhor, captou e teve o trabalho de escrever, para que hoje, 2018, você e eu lêssemos e entendêssemos que nós temos uma missão. Agora eu quero, com sinceridade, perguntar para vocês. Levante uma das mãos aquele que acha que nós estamos vivendo os últimos dias. Amém. Então, a maioria levantou a mão. A maioria. Queridos, vocês que não levantaram as mãos, se você crê ou não que estamos vivendo os últimos dias, da mesma forma eles irão acontecer. Os projetos de Deus, eles acontecem independente da nossa vontade. Mas a Bíblia, ela fala, na primeira carta que Timóteo escreveu, e Paulo escreveu a Timóteo, assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Então, queridos, e quando nós notamos, olhamos e vemos que a informação geral, não só aqui da nossa igreja, não só de Vilhena, não só de Rondônia, não só do Brasil, mas no mundo, as igrejas começam a enfrentar um esfriamento generalizado. Então, está havendo sinais, estão havendo sinais de que nós estamos vivendo esse tempo que a Bíblia fala. Então, pelos sinais que nós vemos, nós já imaginamos e cremos que nós estamos nos últimos dias. Eu tenho pregado aqui insistentemente que nós, você e eu, precisamos ser diferentes do mundo e semelhantes a Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi enfático quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E cada um de nós tem que analisar isso, se eu estou vivendo conforme Cristo. Durante a história, muitos homens, muitas mulheres abriram mão de sonhos pessoais para estarem vivendo a vida de Cristo. Como é ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Eu quero convidar você para ver um vídeo rapidinho que nós temos aí. O cenário que está aí é impossível ser mudado por mãos humanas. É impossível ser mudado por dinheiro, intelecto e gritaria. Não vai mudar. O reino das trevas está em ascensão. As igrejas corrompidas, o evangelho deturpado. A obra das trevas, o poder é muito grande. Só um homem submisso a Deus, morto para o mundo e para a sua vontade, e entregue para o Cordeiro, vai conseguir mudar o mundo. Se você quiser fazer a diferença, se você quiser fazer diferença da massa, você não pode dividi-lo com ninguém. Você não pode dividir o lugar que é dele no seu coração com outra pessoa, com homem e mulher, com dinheiro, com prazer, com nada. Ele não quer 90%, ele não quer parte da sua vida, ele quer toda ela, ele quer ela na totalidade. Pague o preço. Faz o que ninguém quer fazer. Sobe aonde ninguém subiu. Caminha até onde nenhum homem caminhou. Faz. Você é livre, independente, porque o véu está rasgado. Não tem porta, não tem barreira, não tem empecilho. O Senhor está lá pronto para aquele que o quiser, e Ele vai levantar o tal. Você vai ter que renunciar tudo. O prazer, o status, a fama, os relacionamentos, a sociedade, a família, vai te custar uma renúncia, vai te custar a Deus, amigos, a Deus prazer, a Deus sonhos materiais, a Deus! Deus não pode dividir o ministério dele, não pode dividir com as paixões do mundo, entenda! A Deus vai custar uma vida. Deus não pode dividir a sua vida ministerial com o seu prazer pessoal. Tem homens que Deus quer trazer totalmente para Ele. No mundo tereis aflições, é uma luta, é um mundo de trevas e de perseguições. E quanto maior o seu nível, ouça isso, quanto maior o nível que você chegar, quanto maior o nível que você desejar, maior será a perseguição que virá contra você, maior o número de demônios que vão combater sua vida. Não será fácil.
Ele não está dizendo que você pode optar, Ele está dizendo: quem coloca uma vez, quem eu chamo pela primeira vez, quem eu chamo para o meu ministério, não pode mais voltar atrás. Não tem mais volta. Você é dele, acelado no céu. Você é obreiro, você é lavoura de Deus, cooperador da obra dele. Vamos dizer como Paulo: sinto prazer nas fraquezas, nos açoites, nas fomes, nos naufrágios, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. E ele diz: então quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Que loucura que é essa que Paulo disse? Quando sou perseguido, oprimido, rejeitado, açoitado, quando não tenho nada no mundo, eu tenho tudo no céu. Quando o mundo desampara-me, Deus me recolhe com a sua graça. Um homem de Deus não pode viver sem perseguição, açoites, sem vida com Cristo consagrada. É tudo para Ele, é tudo para mim. Você tem que respirar Jesus, você tem que sonhar com Ele, você tem que querer as almas, você tem que querer o terceiro céu, você tem que querer conhecer Ele no rosto. Aleluia. Oh meu Deus, toca nesse povo, Jesus. Só o seu Espírito tem poder de tocar. Será que você vai entregar sua vida incondicionalmente? Vai guardar essa palavra? Se você for tal homem, comece a orar agora, para que o Espírito Santo te chame. Que Deus desperte tal desejo no seu coração. Amém. Aí estão alguns nomes de pessoas que renunciaram tudo. Nós temos nome de mulheres também, a Bíblia traz muitos, mas nós temos a Aimee Simple McPherson, nós temos a Roseli Appleby, também, que foram pessoas que marcaram o seu tempo e cooperaram com o crescimento do Evangelho. E se nós ficarmos, querido, acomodados no nosso canto, o tempo vai passando e a obra vai acontecendo. Mas se cada um de nós colaborarmos, ela crescerá de um modo maravilhoso. Mas, e esses dias que nós estamos vivendo? Mateus 24, 12 e 13, ele diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Nós entendemos, então, que conforme a história vai caminhando, vai se desenvolvendo, a queda e o abandono de Deus vão se fazendo maiores. Vai aumentando a apostasia de hoje. Os acontecimentos que são abominação ao Senhor vão se desenvolvendo. E nós estamos realmente nos últimos dias. Mateus também, ele diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E o destino daqueles que estavam fora estava selado. Queridos, hoje quem está na igreja, quem é igreja aos pés de Jesus, está na arca. Quem não está, que segue as suas próprias convicções, está com um destino terrível. E foi dito aqui então, que o cenário é muito triste, no Brasil e no mundo. É revoltante, comparado com o quê? Com os padrões bíblicos.
Quando nós fazemos as comparações do nosso comportamento com o padrão bíblico, nós vemos que falta muito ainda. E o pior, como foi dito aqui, que esse quadro decadente de apostasia e de pecado é impossível mudar por mãos humanas, por dinheiro, por práticas políticas, porque não irá mudar. Então, o reino das trevas ele vai crescendo a cada dia, e ao mesmo tempo que a igreja entra em decadência, corrompida e acomodada. Queridos, é muito sério, é muito sério. Cada um de nós carrega um peso de responsabilidade, de compromisso, e isso não acontece porque o ser humano ficou pior a cada dia que passa. Não, o ser humano é o mesmo do tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Sodoma, Gomorra, o tempo de Paulo, e o tempo de hoje e o tempo de amanhã. As nossas atitudes é que estão mudando. Então, as pessoas no tempo de Paulo não eram melhores do que nós. O nosso coração continua pecador. Mas quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, é necessário mudanças. É necessário. E o homem carnal, a tendência dele é estar inclinado a odiar a Deus e ao seu próximo. Mas nós, que tomamos conhecimento, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. E o pior de tudo, que isso acontece dentro das igrejas. E mais, aparecem pessoas que até ajudam outras a se desviarem da fé. Eu não estou falando abobrinhas, estou falando fatos que acontecem. Então, a mensagem de arrependimento, o verdadeiro evangelho da cruz, está sendo evitado e até rejeitado. Mas em contrapartida, o evangelho da porta larga, da prosperidade, da comodidade, ele está sendo cada dia mais desejado. As pessoas se preocupam muito com o lazer, com passeios, com o carro do ano, com a melhor casa de Vilhena, com a melhor roupa que eu posso vestir, com o melhor calçado. Mas tem irmãos daqui, dessa igreja, passando fome em casa. E bem poucos de nós fazemos alguma coisa para ajudar. E o tempo está passando. E como eu disse no começo, cada um de nós tem que se autoavaliar e dizer: o que é que eu posso fazer? Cada um de nós temos uma missão a cumprir. Lucas 13, 1 e 2 diz assim, Jesus falando, né? E respondendo, Jesus disse: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes, que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo se
perecereis. Então, queridos, Jesus foi muito claro nessa palavra de Lucas. Sem arrependimento, não há mudança de vida. Eu tenho que deixar de ser quem eu era e ser aquilo que a palavra quer. Eu tenho que deixar de ser aquele homem do mundo que eu era, para ser o homem de Deus, como muitos exemplos que nós vimos aqui. Porque sem mudança de vida, não há vida eterna. Sem mudança de linguagem, de atitudes, de costumes mundanos e sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Nessa lição, então, queridos, Jesus mostra que todos nós temos débitos, todos nós temos culpa, todos nós temos pecados, e que se não nos mortificarmos e não mudarmos o nosso comportamento, de nada vale a nossa existência. Ah, mas eu tenho o cartão de membro da igreja. Não. Eu sou dizimista. Não. Tudo isso é bom e é importante. Mas Deus quer mais. Por quê? Porque Ele quer que nós vivamos na maravilhosa graça do Senhor. Porque ela cobre os nossos pecados. E o arrependimento, então, ele comprova se a nossa fé é verdadeira. E o arrependimento é quem vai nos empurrar para longe do pecado. O pecado que está dentro da carnalidade de cada homem e de cada mulher. Em Mateus 23, 28 diz assim: assim vocês, por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nós não podemos deixar, querido, a nossa natureza carnal controlar a nossa alma, o nosso coração. Mas precisamos estar ligados àquilo que o Espírito de Deus fala para nós. Porque assim, quando nós estivermos em sintonia com as coisas de Deus, é que nós teremos abundância de vida, alegria e paz. Lendo a Bíblia, nós vemos que quando Salomão acabou de construir o templo, o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse: eu ouvi a tua oração e eu escolhi esse lugar para mim como templo para sacrifícios. Hoje, o templo de Deus está aqui. A tua vida, a minha vida, é a habitação de Deus. E Ele escolheu para que nós sacrificássemos o nosso eu, para termos espaço para Ele habitar integralmente dentro de nós. E fazer em nós as mudanças necessárias. E Ele disse mais para Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Será que não é isso que está faltando para nós? Para nós, nação brasileira? Para nós de Rondônia? Para nós de Vilhena? Eu tenho algumas perguntas. Você não é obrigado a responder. Mas medite.
Você deixou totalmente a prática de pecados? Mentira, ódio, palavras torpes, impureza, gula, bebedice, ciúme, amargura, feitiçaria, rebelião, falta de boa vontade. Nós podemos sim viver longe de tudo isso. E a outra pergunta: você compartilha a salvação que Deus te deu para falar dessa salvação em Jesus com outras pessoas? Você tem vida de oração e meditação? Se a resposta for não, você só vive de religiosidade, assim como os escribas e fariseus. No texto de Lucas 3, 6 a 9 também, Jesus ensina que, assim como uma figueira sem frutos é cortada, nós também seremos cortados se não apresentarmos frutos dignos de arrependimento. Diante de tudo isso que já lemos e que eu falei, qual então é o motivo da apostasia? Por quê que alguns se desviam? Por quê? Se o Evangelho é claro. Eu tenho várias respostas aqui. Primeira, não ter um coração ensinável. Não querer receber a palavra. Não querer deixar a palavra mudar o meu coração, a minha vida, o meu modo de ser e pensar em outras vidas que precisam dessa palavra. Esse é um dos motivos. Não ter um coração ensinável. Outro, só se preocupar com os bens materiais, com o seu ganho, com o seu salário, com a sua empresa, com buscas de riquezas. E se sobrar um tempinho, eu vou no culto de domingo. Se sobrar um tempo. Se não, queridos, nós temos que buscar entendimento na palavra de Deus e cumpri-la. Se a palavra de Deus não muda a minha prioridade, de nada vale a minha vida. Essa mudança de pessoas que hoje estão aqui segurando no arado, foram chamadas, mas de repente você olha e não estão mais. Jesus disse que aquele que abandona o arado não é digno. Não é digno. Mas Paulo a Timóteo diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Queridos, eu gostaria de estar aqui falando só de coisas para alegrar o teu coração, dizer que Deus tem promessa de vitória, e Ele tem, dizer que a tua vida pode melhorar, e Ele pode fazer melhorar, porque é o desejo dEle. Mas infelizmente, cada um de nós precisamos fazer mais. A razão e o motivo de alguns deixarem ou desviarem da palavra de Deus é porque não usam a Bíblia como regra de fé e prática de vida, e agora buscam em outras fontes, em outras coisas, em valores estranhos à Bíblia. E as pessoas que semeiam discórdia e maldade são contra aquilo que a Bíblia ensina. E os ensinos dessas pessoas são inspirados em quem?
não são em Deus. Por isso, queridos, nesta tarde, quando nós estamos aqui meditando sobre a apostasia de hoje, o distanciamento das coisas de Deus, o distanciamento do homem da verdadeira fé em Cristo Jesus, é motivo de nós pensarmos, meditarmos e praticarmos. Que nessa semana você possa meditar mais nessa palavra, ler mais essa palavra, debater esse assunto lá na reunião da célula e ver as pessoas que nós precisamos alcançar na nossa cidade. Amém? Quero convidar a igreja para ficar em pé.